Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no projeto Ide Pregai o Evangelho para o nosso terceiro estudo, Estudo número 3. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, seguindo aí o tema Andando nos Passos de Jesus. Nós vamos aprender mais uma vez sobre a Palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre armadura de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo, ele escreve e ele nos orienta sobre 6 elementos, 6 armas espirituais que nós devemos estar utilizando para nós podermos vencer, o dia mal, vencer as nossas adversidades, que muitas vezes vai aparecer e nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Amém? Então, iniciando a palavra de hoje, Efésios 6, versículo 10 e versículo 11, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? Que para que a gente possa vencer, o diabo, vencer o inimigo, nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus. Ele trata dessa luta do bem, contra o mal como uma guerra, mas essa guerra ela não é natural, essa guerra é espiritual. Então a armadura é uma vestimenta para o guerreiro. Então ele vê a armadura natural e imagina uma armadura espiritual. E ele dá nome para esses 6 elementos da armadura, A gente vai ver lá no versículo 12 que ele diz assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta não é contra carne e sangue, ela não é natural, ela não é física, mas ela é uma luta contra principados, contra potestades, ou seja, contra demônios, contra seres espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta ela é espiritual. Ele fala, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele fala, portanto, tomai a armadura de Deus. Na verdade, ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, é toda a armadura, todos os 6 elementos, não é só um elemento, 2 ou 3, mas todos os 6 elementos, revestivos de toda a armadura. Para ficar firmes, estai por firmes, tendo cingidos. Agora ele vai falar dos 6 elementos, quais são? Cingidos os vossos lombos com a verdade, ou seja, ele vai falar do cinturão da verdade, e vestida a couraça da justiça, o peitoral, e protegendo as costas também. Ele fala, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, então as botas do Evangelho da Paz. Depois ele fala, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados, Todas as setas que o inimigo lançar contra a gente vai se proteger com a nossa fé, com o escudo da fé. E tomai também o capacete da salvação, que protege a nossa cabeça, que é alvo do inimigo atacar a nossa mente, Também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele fala de 6 elementos importantes para a gente poder se defender contra as investidas do diabo na nossa vida. Primeiro, o cinturão da verdade. O cristão deve se cercar da verdade, que é Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a verdade é Jesus. Nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus, nós temos que ter Jesus como nosso exemplo de verdade. Segundo ponto, couraça da justiça. A justiça de Cristo e um coração que tem fome e sede de justiça protege o cristão de ciladas do diabo. Amém? Terceiro ponto, botas do Evangelho da Paz. Nós temos que andar com as botas do Evangelho da Paz, para quê? Para nós levarmos a paz para o mundo. Enquanto o mundo
mundo está em guerra, nós estamos em Cristo, que Cristo é o príncipe da paz e Ele nos ensina a levar a paz, a pacificar, né? A gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que levar paz para esse mundo. Essa é a pregação do Evangelho contra o mal. Quarto ponto, o escudo da fé. Nós temos que nos defender com o escudo da fé. A fé do cristão e a confiança no poder de Deus nos protegerão dos dardos inflamados, das setas inflamadas do inimigo. Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, a nossa fé, se a gente tiver fé, tudo é possível para nós. Nós podemos vencer qualquer batalha através da nossa fé. A fé nos ajuda a vencer as dificuldades, as adversidades do dia a dia. Quinto ponto, capacete da salvação. Ele protege a nossa mente. O diabo, a certeza, quando a gente tem certeza da nossa salvação em Cristo, o diabo não consegue penetrar na nossa mente com os dardos inflamados. Por quê? Porque nós temos certeza que em Cristo nós temos vida eterna. Então ele protege a nossa mente. A palavra de Deus protege a nossa mente também, que é o sexto ponto, a espada do Espírito. A palavra de Deus nos fortalece. Paulo diz assim lá em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 9, na verdade Jesus vai falar para Paulo. Paulo está com o espinho na carne e Jesus vai falar assim para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós estivermos fracos, o poder de Jesus, através da palavra que é o próprio Jesus, como nós aprendemos no estudo 1, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, e nele está todo o poder. Ele diz lá em Mateus 28:18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Se nós estamos em Cristo, nós vamos também ter esse poder, porque Jesus fala: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E em Jesus nós temos esse poder para enfrentar. Ele nos fortalece, porque quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes em Cristo, porque o poder dele se aperfeiçoa em nós. E é isso. Mas Paulo finaliza esse ensinamento sobre a armadura de Deus. No versículo 18 ele vai falar assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a gente, além de se revestir com toda a armadura, com esses 6 elementos que nós falamos, cinturão da verdade, couraça da justiça, botas do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, nós temos que vigiar em oração. A oração, ela é a chave para que nós possamos vencer. A oração, ela nos aproxima, como nós aprendemos no estudo 2 na semana passada, devocional. Nós temos que ter todos os dias o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor. E isso é que vai nos fortalecer para que a gente possa todos os dias vestir a armadura de Deus para enfrentar as ciladas, as armadilhas, que o inimigo vai querer colocar para a gente cair, mas a gente não vai cair porque a gente vai estar revestido com a armadura de Deus, e a oração ela vai ser chave para nos fortalecer todos os dias, da gente estar junto com Jesus, da gente estar sendo guiado pelo Espírito Santo para vencer todas as adversidades que possam aparecer, porque o dia mal ele vai ser, como diz o apóstolo Paulo, para resistir no dia mal. O dia mal, ele vem para todos nós, seja cristão ou não, nós vamos ter aquela notícia inesperada, aquela adversidade, aquela provação. Jesus falou lá em João capítulo 16, versículo 33, ele disse assim: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz, mas no mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a tribulação, a provação vai acontecer, mas como eu vou enfrentar? A adversidade é o diferencial. Nós vamos enfrentar revestido de toda a armadura de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na armadura, revestindo a armadura, que nós vamos estar fortes, protegidos, para a gente poder enfrentar o dia mal. Então o dia mal é uma realidade na vida de qualquer ser humano. Na vida de cada um de nós, ele se manifesta de maneira diferente, em intensidade e forma.
mas é certo que teremos de enfrentá-lo. É possível perceber nas palavras de Paulo que para nos revestirmos da armadura espiritual, devemos ter uma atitude ativa. Eu não posso deixar a armadura, os 6 elementos da armadura no meu guarda-roupa. E na hora que surgir o dia mal, eu vou lá e pego a armadura e revisto para me defender. Não, eu tenho que estar pronto. O guerreiro tem que estar pronto, já revestido com toda a armadura para enfrentar as batalhas do dia a dia. Amém? Então nós precisamos decidir e querer e nos esforçar para que na hora da batalha estejamos revestidos como um bom soldado de Cristo. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, que esse estudo possa te fortalecer, que você possa entender e que você possa todos os dias estar revestido com a armadura de Deus. Quero fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero em primeiro lugar te agradecer, te engrandecer, exaltar o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo número 3, armadura de Deus. Que os meus irmãos que aqui estão, Pai, eles possam todos os dias, Pai, serem revestidos com a tua armadura, Pai, para que eles possam resistir todas as astutas ciladas do diabo e no dia mal, Pai, eles ficarem firmes. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.